Kuma vs Akainu, Kizaru vs Luffy e o robô gigante levantando depois de muito tempo parado. Muitas coisas aconteceram no capítulo 1092 e depois de tantos dias sem capítulos nas últimas semanas, o capítulo 1093 já tá confirmado. Não teremos outra pausa finalmente. Eiichiro Oda tá realmente querendo desenhar e depois de tanta informação e tantas batalhas em um único capítulo, é impossível não ficar empolgado pro que nós vamos ver na próxima semana. Mas o que dá pra teorizar tendo como base o capítulo 1092. Como aquele robô gigante levantou, isso poderia ter relação com o Gear 5 do Luffy e os tambores da libertação? E qual é o limite desse despertar? O cara simplesmente segurou um almirante com a mão, aparentemente sem usar haki do armamento. Ou será que ele usou? Bom, bora teorizar pra caramba e discutir um pouco sobre isso. Mas antes de mais nada, sejam bem-vindos ao canal Supernovas, o canal favorito do Eiichiro Oda. E galera, vocês que já são inscritos, muito obrigado. Mas lembrando que o seu like nesse vídeo vale como se fosse uma segunda inscrição, porque faz com que o YouTube recomende o canal para outras pessoas que não conhecem o canal. E isso ajuda demais a divulgação do nosso trabalho. E é claro, comentem aí caso discordem de algum dos nossos pensamentos ou se acharam que as nossas teorias adicionaram ainda mais ideias e bons pensamentos para essa obra maravilhosa. Então desde já muito obrigado a todos que já deixaram gostei e sem mais delongas, bora pra intro. A Terra Sagrada de Marijoa passou por bastante tumulto nos últimos dias, com a invasão do Exército Revolucionário na Reverie, onde a Batalha deles transformou esse lugar num campo de batalha, e agora temos Kuma, o homem de um exército só, que tá causando dor de cabeça pros desgraçados dos Tenryubitos, e forçando Akainu a sair da sua cadeira de almirante de frota que há muito tempo não tínhamos visto. Isso mostra como foi boa essa mudança de localização da base final da Marinha, nessa reta final da história. Como vocês bem lembram, Marineford foi totalmente destruída na Guerra dos Melhores e passou por várias mudanças. A nova Marineford agora é uma ilha no Novo Mundo que atualmente contém o quartel-general da Marinha. Essa foi uma atitude com o objetivo de mostrar uma maior presença da Marinha, com o objetivo de assustar ou ameaçar alguns piratas do Novo Mundo, mas ao mesmo tempo se mantendo muito perto da Terra Sagrada, justamente por causa dos mimados dos dragões celestiais. E obviamente se tivesse algum outro almirante à disposição, Akainu, que é um cargo acima deles, não teria agido e sim dado ordens a eles, o que nos faz pensar aonde estão Fujitora e Touro Verde nesse momento. Lembrando que o Oda faz questão de nos dizer que a invasão de Kuma se passa um dia antes do incidente de Egghead. Então não se sintam surpresos se a gente acabar vendo algum movimento desses almirantes que não apareceram nesse capítulo. Mas agora focando nessa pequena luta do Bartolomeu com o Sakazuki, Akainu diz que se eles não podem controlar o tirano, o jeito será o eliminar. Porém, antes de atacar, o almirante de frota faz dois ótimos questionamentos. Primeiro ele fala, sua consciência não deveria existir, e depois, aonde você está indo? Esses são questionamentos que foram feitos exclusivamente pra gente, pra nós leitores, já que o Akainu já tá ali só pra dar o fim naquela bagunça, e não pra dar uma de Sherlock Holmes e descobrir tudo. Mas após arrancar metade de sua cabeça semelhante como ele fez com Barba Branca, é bem possível que ele descubra uma dessas perguntas, sobre aonde ele estava indo, já que Akainu vai o perseguir. Como eu falei agora, não tem nenhum outro almirante à sua disposição, e eu acredito também que não tem nenhum outro serafim. E provavelmente essa localização será revelada junto do movimento que o robô gigante fez no fim do capítulo. Por isso o Oda estaria contando essas histórias ao mesmo tempo, mesmo que o tempo não se passe exatamente na mesma hora. Como dissemos no começo do vídeo, tudo se passa um dia antes, pelo menos aqui na Terra Sagrada de Marijoa. O grande robô gigante um dia já se moveu para Marijoa. Ele estaria em busca de algo, em busca de alguém, ou em busca de alguma energia? Isso não fica muito claro, mas o fato do gigante acordar após a transformação do Gear 5 do Luffy chama muito a atenção. E a ligação de Insama com Joy Boy também não pode ser deixada de lado. Será que Imu poderia ter algum tipo de objeto ou energia que simule o ritmo dos tambores da libertação? Talvez podendo ser até o chapéu de palha gigante que ele guarda naquele grande salão congelado? Isso pode responder para onde o Kuma está indo, e se realmente for para lá, infelizmente é muito difícil que os Gorosei deixem mais um inimigo sair vivo, como aconteceu com Sabo. O que nos faz se perguntar se Akainu vai acabar descobrindo o segredo desses velhos também, o que seria bem interessante, mas achamos muito que ficará mais pro fim da história, mas é claro, estamos muito abertos a tudo isso. E ok, o capítulo continua e vemos as Sea Beast Weapons, e elas estão dificultando muito a chegada da marinha à ilha de Egghead, e o único marinheiro dentro da ilha é o próprio Kizaru, que já está lutando contra o Luffy. Luffy que curiosamente está usando o Gear 4 ao invés do 5, o que é engraçado já que essa forma causa consequências graves pro Luffy. Após o fim do tempo do uso, ele fica uns 10 minutos sem poder usar o Haki, e obviamente ele não consegue ficar nessa forma até o fim, porque Kizaru o acerta com um ataque extremamente rápido, digno do usuário da Fruta da Luz. E é interessante notar que além da velocidade absurda, ele consegue ter uma variação de locomoção de espaço, já que nessa mesma cena ele pega uma grande distância para poder executar o ataque, dizendo: aceleração
é poder. E sim, galera, aparentemente um almirante deu uma solada em Yonkou. E isso serve pra gente não subestimar esses almirantes. A galera exageradamente tá dando uma subestimada nos almirantes, mas nesse capítulo o Kizaru nem chegou a suar. Na verdade, no final do capítulo ele chega a suar, mas é por outro motivo e a gente vai falar quando a gente chegar lá. Mas tudo bem, até esse momento o Luffy não havia usado seu poder do despertar, mas o Gear 4 também é uma transformação muito poderosa que foi usada na maior parte do tempo na luta contra o Kaido. Então sim, é um grande feito o que o Kizaru fez com Yonkou nesse momento. E esse golpe foi tão poderoso que fez com que Luffy batesse na barreira de Egghead, destruindo o robô gigante que era responsável por carregar o Sunny até a costa da ilha para que eles pudessem fugir. Ou seja, já temos mais um adiamento para a fuga dessa ilha. Esse arco ainda vai durar mais uns 10 capítulos no mínimo, podem ter certeza. Tendo em vista a velocidade como as coisas estão acontecendo, e é claro, os personagens que ainda não apareceram e precisam dar as caras como o próprio Barba Negra, fica claro que esse arco pode durar mais um volume ou quem sabe mais 2 volumes. Afinal de contas, o Oda não escreveria que aconteceria um incidente à toa, e o incidente seria apenas a fuga do bando? Claro que não, tem muita coisa para acontecer ainda. Kizaru então dá de cara com mais um dos Supernovas, a Bonnie, e diz que matará Vegapunk, assim como a própria queria no começo desse arco. Obviamente, os planos dela mudaram, como a gente bem sabe, e Kizaru não tem o que fazer e joga ela pro mesmo local que mandou Luffy, pra barreira de Egghead. E cara, no fim do capítulo a gente viu que o Luffy ficou extremamente machucado com esse choque com a barreira, e ele fala sobre isso. Então é esperado que ela esteja num estado bem pior que o Luffy, já que o Luffy estava na forma Gear 4, coberto de Haki, e ela, apesar de ser uma supernova, que é uma categoria bem forte dos piratas, aparentemente ela é uma das mais fracas, seja defensivamente e seja ofensivamente. Bom, pelo menos ela não vai morrer, disso a gente tem certeza, mas que ela vai ficar toda ferrada, ela vai. Já o Frank teve a sorte de não ter tido o mesmo destino. Ao ameaçar o almirante com seu Radical Beam, ele simplesmente some a caminho do encontro do velho cientista Vegapunk. E finalmente, galera, finalmente o Vegapunk consegue retirar as barreiras que prendiam a ilha, e agora é só fugir o mais rápido possível como tinham planejado. É, só que não, né? O Kizaru faz o favor de mostrar como a sua fruta, a Pika Pika no Mi, é extremamente poderosa e chega sem que ninguém percebesse a sua presença na Lab Phase, onde os outros Mugiwaras estavam. E cara, ele é realmente muito rápido. Só que tem um detalhe aqui que precisa ser comentado nessa cena. Porque Sandy não sentiu a presença do almirante chegando e o bloqueou. Sabemos bem que o Oda já fez questão de pôr em um SBS que do trio monstro, Sandy é o mais sensível, o que tem mais facilidade com esse tipo de Haki, o Haki da observação. Então fazer com que ele não tenha notado a presença do Kizaru seria uma baita falha vindo do nosso japonês favorito. Isso serve pro Jinbe também. Mas se formos procurar pelo Sandy dentro da sala, ele não vai estar em nenhum dos desenhos feitos nesse capítulo. A última vez que vimos foi no capítulo passado, quando o Rob Lucy resolve atacar o Punk, e o Zoro retira ele do local. Os dois acabam caindo e foram ter uma luta mais isolada. Já o Sandy, vendo tudo isso acontecer, usa uma pistola que produz bolhas, prendendo inteligentemente o Kako. E tendo essa cena como referência, é capaz dos membros mais fortes do bando do Chapéu de Palha terem saído pra agir, já que o Oda nesse capítulo não desenha eles em nenhum momento, o Sandy, a Robin e o Jinbe. O que explicaria o fato de ninguém ter notado o almirante se aproximando, mesmo que seja muito rápido. Mas na verdade, se a gente parar pra pensar, seria uma atitude bem displicente deixar o Vegapunk sozinho sabendo da invasão da marinha. Bem que pelo menos o Jinbe poderia ter ficado naquela sala para os proteger, mas tudo bem. Será que o Sandy vai acabar agindo que nem ele agiu lá em Enies Lobby de uma forma inteligente para poder fazer com que a fuga dos Mugiwaras seja facilitada? Pode ser uma possibilidade muito grande e eu espero que aconteça porque eu gosto muito dessa característica do Sandy. Mas continuando, após Kizaru ameaçar Vegapunk, Luffy chega finalmente transformado em Gear 5, simplesmente segurando um almirante com a mão. E como a gente bem sabe, Kizaru comeu uma fruta Logia, o que faz essa cena ainda mais insana. E cara, um detalhe, é engraçado e interessante ver o que o Kizaru diz quando o Luffy surge com essa aparência. Ele fala, ele apareceu, isso é, e ele não completa a frase. É uma frase curiosa, porque esse ele pode significar que Kizaru sabe mais do que o básico. Na viagem pra Egghead, ele pode muito bem ter perguntado a Saturne sobre aquela aparência estranha do Luffy em seu cartaz de procurado, e o Gorosei pode ter alertado sobre isso. Sendo assim, esse ele apareceu dito por Kizaru pode ser muito bem se referindo ao Nika, o guerreiro da libertação, e não ao Luffy em si. E outro detalhe que os fãs ficaram muito surpresos e criando teorias para poder responder o que aconteceu foi o fato do Luffy estar segurando um usuário de Logia sem o Haki do armamento. Será que ele poderia estar transformando o Kizaru em borracha, assim como ele fez com os raios no topo de Onigashima? Bom, a gente sabe muito bem que o Haki do armamento é invisível e que a partir do Novo Mundo o Oda escolheu desenhar esse revestimento com a cor preta. E foi uma escolha muito inteligente. Se isso não existisse, imaginem só como ficaria o Gear 4 do Luffy sem que a gente pudesse ver o Haki, seria bizonho. E já teve muito meme sobre isso. Então, como a Marcha 5 tem como principal fundamento a liberdade, o Oda pode muito bem desenhar ou não desenhar da maneira que ele entender, até sem precisar usar o Haki do armamento. Ou seja, a possibilidade do Luffy estar usando o Haki do armamento nessa cena existe, já que o Haki do armamento
feito é invisível, assim como também existe a possibilidade dele ter transformado o Almirante em borracha, assim como fez com Kaido. E essa Akuma no Mi é muito apelona e essa cena reforçou ainda mais isso. O capítulo termina ao som dos tambores da libertação, com o robô gigante acordando. E o capítulo nesse momento deixa bem claro que ele acordou devido à transformação do Gear 5. O que gerou dúvida em inúmeros leitores, inclusive nós, afinal essa não era a primeira vez que o Luffy usou o despertar na ilha de Egghead, porque o robô guerreiro gigante não havia acordado quando essa transformação foi utilizada na luta contra Rob Lucy capítulos atrás. Fica a pergunta, isso não seria uma decisão meio que conveniente do Oda? Pode ser, mas a possibilidade mais provável é que o tamanho do Luffy influencia no som dos tambores. Quanto maior o Luffy estiver, mais altos os tambores soarão. E é por isso que o robô gigante foi capaz de escutar o ritmo da canção agora e antes não. E cara, vocês pararam pra pensar que o fato do Gear 5 acordar seres antigos e até dar ordens pode agora ser a resposta do verdadeiro perigo que essa fruta representa pro governo? Isso seria algo além de um inimigo antigo, o Nika. Isso seria sobre o que o poder do Nika tem sobre outras pessoas e sobre outras coisas. Uma vez Mihawk disse que o verdadeiro poder do Luffy não era a sua fruta, e sim a habilidade de influenciar as pessoas e trazê-las a seu lado. E esse potencial / poder pode ter sido elevado 100 vezes agora com a fruta do Deus do Sol capaz de acordar antigos aliados, como esse robô gigante. O que pode responder também o porquê o Shanks estava com aquela fruta e o robô do governo. Para chegar no One Piece, a Hito Hito no Mi modelo Nika, com o som dos tambores da libertação, poderia desbloquear ou acordar algo que está em Laugh Tale. Por isso o Roger Hill, porque na verdade ele nem chegou a ver o tesouro, ele precisava dessa fruta? Inúmeras outras perguntas já se abriram com esses pouquíssimos quadros, e a gente precisa de mais informações de Shiro Oda. Mas é um fato, quanto mais o Oda escreve, mais dúvidas ele deixa pra gente, mas é inegável o tanto de dica que ele deixa pra gente também elaborar teorias. Porque é engraçado, se a gente for voltar alguns capítulos, lá no capítulo 1066, o Luffy pede pra que esse robô gigante se mova. Mal sabia ele, e a gente também não tinha como saber, né? Só baixava o Gear 5 ser ativado pra que o Luffy realizasse esse desejo do robô se mover. Só mais uma pergunta, o movimento do robô gigante está ligado ao movimento do Kuma? Kuma se move no capítulo 1067, e nesse capítulo não tivemos nenhuma transformação vindo do Luffy, mas é claro que a comparação existe, já que o mesmo robô gigante invadiu a Terra Sagrada em busca de algo ou alguém, e é exatamente como Akainu pergunta a Bartolomeu no começo do capítulo, pra onde você está indo? E nessa época, aqui tudo indica, a fruta não havia sido despertada e nenhum outro usuário a possuía, porque como a gente bem sabe, a fruta fica fugindo até encontrar o usuário certo, então não tinha nenhum usuário antes do Luffy. Então não só a fruta Hito Hito no Mi modelo Nika tem a capacidade de acordar esses seres, pode existir também alguma energia sendo emanada da Terra Sagrada, como dissemos no começo do vídeo. E é claro, Insama tá protegendo muito bem. Afinal, se não foi o Gear 5 que acordou o robô gigante naquele flashback de Vegapunk, e se não foi também o Gear 5 que fez com que Kuma fosse até Marijoa, o que poderia ser? Existe alguma coisa muito importante escondida lá, alguma coisa que talvez sintonize com esses robôs, da mesma forma que os sons dos tambores sintonizam, e a melhor forma de acabar esse arco, o Oda sabe muito bem, é revelando isso pra gente, com o Kuma chegando até lá, juntamente do Akainu que vai estar o perseguindo, e com o movimento do robô gigante que acabou de acordar lá em Egghead. E galera, próxima semana tem capítulo 1093, quem sabe tenha mais novidades sobre isso, e esse assunto dos despertares desses monstros, e também a voz de todas as coisas, vai render muitos vídeos e teorias aqui no canal. Então é claro, dá uma tocada aí no sino pra acompanhar a gente, e se você gostou do vídeo e não deixou o like ainda, é claro, dá aquela força e a gente agradece muito. E é com isso que a gente finaliza esse vídeo, galera, espero que vocês tenham gostado. Esse capítulo realmente empolgou muito a gente, espero que tenha empolgado vocês com as nossas teorias também. Ó, segue a gente lá no Instagram também, porque tem posts de perguntas, onde vocês podem participar aqui do canal, adicionando seus pensamentos, suas teorias, e a gente consequentemente acaba aprendendo mais ainda, porque tem muita coisa que vocês pensam que a gente nem chegou a cogitar, então é muito legal essa parceria que a gente tem. O Instagram é @canalsupernovas. E galera, não sei se vocês viram, mas a série de One Piece foi renovada pra segunda temporada, e essa semana ainda tem um vídeo sobre isso, e essa é mais uma coisa pra gente se empolgar. Cara, tá impressionante, o anime tá na parte do Luffy contra o Kaido, na transformação do Gear 5, a animação tá absurda, o live action, a série foi renovada pra segunda temporada, e o mangá tá pegando fogo com muitas revelações. Quem diria que a gente ia ter tanta coisa assim, os fãs de One Piece estão muito bem alimentados. E é isso galera, valeu!